No último dia 17 de setembro, o Ceará conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A2. Desta forma, o Alvinegro de Porangabuçu garantiu vaga na primeira divisão da categoria em 2023, sendo a única equipe da região Nordeste a participar. E o título foi conquistado de forma emocionante, pois o Vozão igualou a vantagem que o adversário obteve no jogo de ida e venceu nos pênaltis. Se tu quiser conhecer todos os detalhes desta conquista, continua nesse vídeo até o final, deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito, manda o link desse vídeo para no mínimo 5 pessoas, porque Ceará tem 5 letras, que eu vou te contar depois da vinheta. Este vídeo foi um pedido do inscrito Ian Martins, do Rio de Janeiro. Faça igual ao Ian, mande esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possível e sugiram a edição, que na medida do possível a gente faz. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino vem sendo disputado desde 2013 e classifica o campeão e o vice para jogar a Taça Libertadores da América Feminina. Já a segunda divisão, conhecida como Série A2, vem sendo disputada desde 2017 e promove para a primeira divisão os 4 primeiros, assim como rebaixa os 4 últimos para a Série A3, que vem sendo jogada desde o ano passado. Lembrando que não há relação entre as divisões masculinas e as divisões femininas. Não é porque um time joga na Série A no masculino que teria vaga garantida na Série A entre as mulheres. E uma coisa muito interessante é que tem clubes que têm um time no futebol feminino, mas não tem no masculino. Desde 2019, numa tentativa de promover o desenvolvimento do futebol feminino, a Conmebol e a CBF definiram que para um time jogar a Taça Libertadores da América ou mesmo a Série A do Campeonato Brasileiro, é preciso que este clube mantenha um time de futebol feminino e prove que tem condições de manter a estrutura da categoria, o que representa um grande avanço. Afinal, sempre é bom lembrar que de 1941 a 1979, vigorou no Brasil uma lei criada pelo então presidente Getúlio Vargas, aquele ditadorzinho escroto que mandou Olga Benário, judia e mulher de Luiz Carlos Prestes, para a Alemanha de Hitler. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não sei. Para morrer nas câmaras de gás do Partido Nazista, o qual Getúlio Vargas simpatizava e muito. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Esta lei proibia que mulheres jogassem futebol, porque era incompatível com a natureza feminina. Não, nada a ver, irmão. O Brasil tem uns imbrocháveis aí que a última coisa que gosta é mulher. É só fingimento. É verdade. Mas indo para o que interessa, esse campeonato da Série A2 foi jogado por 16 equipes, dispostas em 4 grupos quadrangulares com jogos de ida e volta dentro do próprio grupo, passando os 2 melhores para a fase de quartas e finais. E a partir daí, segue mata-mata até que se conheça o campeão. Os 4 times que chegaram na fase de semifinais já garantiram o acesso para a Série A. E os 4 piores desceram para a Série A3. Os 4 piores, independentemente de grupo. Não eram exatamente os lanternas de cada grupo. Não. O Ceará é treinado por Erivelton Viana, ex-técnico da categoria de base e que como jogador passou em clubes como Fortaleza, Ituano, Sertãozinho, Mirassol, Horizonte, Itapipoca e, claro, o Ceará. E tem atletas como a goleira Thaís Helena, vinda do São Paulo, as defensoras Edna, vinda da Portuguesa, Lana, vinda do Real Brasília, do Distrito Federal, Tainara Oliveira, vinda da Ferroviária de Araraquara, e Edna Baiana, vinda do Flamengo. As meias, Juliana Moraes, vinda do Vitória de Pernambuco, Nath Pitbull, vinda do São Paulo, Flávia Pissaia, vinda do Atlético Mineiro, e Jade, vinda do Vitória de Pernambuco. E as atacantes Michele Carioca, vinda do Flamengo, e Anaísa, também vinda do Flamengo. O Ceará esteve no grupo C, ao lado do grande rival Fortaleza, do Botafogo da Paraíba e da União Desportiva Alagoana de Maceió. A estreia se deu no dia 12 de junho, em João Pessoa, capital da Paraíba, no estádio Almeidão, diante do Botafogo paraibano. E mesmo fora de casa, as meninas do Vozão venceram por 5-0
2 gols de Michele Carioca aos 8 e aos 21, e um de Ed da Baiana aos 46, ambas no primeiro tempo, e um de Alexia, meia do Botafogo da Paraíba, marcando contra, aos 4 do segundo tempo, e um de Daiane, vinda do Fortaleza, aos 14, também na etapa final. A segunda rodada se deu no dia 19, e jogando no centro de treinamento Luiz Campos, na cidade de Itaitinga, o clássico diante do Fortaleza, o Ceará venceu por 2-1. Gols de Flávia Pissaia aos 30 da etapa inicial e Amália, vinda das categorias de base, aos 47 do segundo tempo, a favor das alvinegras, enquanto que Mariana Andrade, aos 4 do primeiro tempo, marcou o único gol das tricolores. Dia 2 de julho, e jogo da terceira rodada, diante da União Desportiva Alagoana, no Complexo Esportivo da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, em Maceió. E mesmo fora de casa, as alvinegras venceram por 2-0. Gols de Bianquinha, vinda do Pinda Esporte Clube de Pindamonhangaba, São Paulo, aos 43, e de Juliana Moraes, aos 49, ambas na etapa final. Dia 10 de julho, e jogo contra a União Desportiva Alagoana, no CT Luiz Campos, em Itaitinga, no Ceará. E as alvinegras venceram as alagoanas pelo placar de 4-0. 3 gols de Michele Carioca, aos 22 e aos 41 do primeiro tempo e aos 13 do segundo, e um de Daiane, aos 49 da etapa final. Pela quinta rodada, no dia 16, jogo no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, na cidade cearense de Maracanaú. E Fortaleza e Ceará ficaram empatados em 2-2. Gols de Zizi aos 22 e Natália aos 44, ambas no primeiro tempo a favor do tricolor, enquanto que Flávia Pissaia aos 20 do primeiro tempo e Michele Carioca aos 6 do segundo anotaram os gols alvinegros. A última rodada ocorreu no dia 23 de julho, no CT Luiz Campos, em Itaitinga, e Ceará e Botafogo da Paraíba ficaram empatados em 1-1. Gols de Emily, vinda do próprio Botafogo paraibano, é a lei do ex, não falha nunca, aos 38 do primeiro tempo, a favor do Ceará, enquanto que Thalia, aos 46, também na etapa inicial, marcou a favor do time de João Pessoa. O Ceará encerrou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 14 pontos, à frente do também classificado Fortaleza com 8 e dos eliminados União Desportiva Alagoana com 7 e do Botafogo da Paraíba com apenas 4. No Grupo A, avançaram o Atlético Paranaense primeiro com 13 e o Minas Brasília segundo com 13, ficando de fora o América Mineiro terceiro com 9 e o Aliança Goiás quarto com 0 e rebaixado à Série 3. No Grupo B se classificaram Bahia primeiro com 13 e o Botafogo segundo com 11, deixando de fora o Fluminense terceiro com 5 e o Vasco da Gama quarto com 3 e rebaixado para a Série 3. Eita, Vascão velho de guerra! No Grupo C avançaram Real Ariquemes de Rondônia primeiro com 18, 100% de aproveitamento, e o JC Itacoatiara do Amazonas com 12, eliminando o Iranduba do Amazonas com 2 e o Cefama do Maranhão com 2, ambos fechando o Z4 do rebaixamento para a terceira divisão. Nas quartas de finais, o oponente seria o JC Itacoatiara do Amazonas, e mesmo jogando fora de casa no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, no dia 6 de agosto, as meninas do Vozão venceram por 4-2. Gols de Fran Baldez aos 47 do primeiro tempo e de Deise aos 40 do segundo, a favor das amazonenses, enquanto que Juliana Moraes aos 35 da etapa final, Anaísa aos 42 do primeiro tempo e aos 15 do segundo, e Michele Carioca aos 12 da etapa final, marcaram os gols do Ceará. A volta se deu no dia 13 de agosto, no CT Luiz Campos, em Itaitinga, e as alvinegras confirmaram a classificação ao vencerem o JC Itacoatiara por 4-1. Gols de Flávia Pissaia aos 46 da primeira etapa, Juliana Moraes aos 33, Tassiana Ceará, vinda do Real Brasília do Distrito Federal, aos 38, e Bianquinha aos 47. Essas três todas no segundo tempo a favor do Ceará, enquanto que Gi, aos 27 do segundo tempo, marcou o único gol das amazonenses. Nos outros jogos, o Real Ariquemes de Rondônia eliminou o Fortaleza com uma vitória por 1-0 no Ceará e o empate em 0-0 em casa. O Bahia passou pelo Minas Brasília com a vitória por 1-0 no Distrito Federal e empate em 1-1 jogando em Salvador. E o Atlético Paranaense eliminou o Botafogo após perder no Rio de Janeiro por 2-1, vencer em Curitiba pelo mesmo placar e vencer nos pênaltis por 4-2. Estes 4 se garantiram na Série A1 do ano 2023. Pelas semifinais, o Ceará enfrentaria o bicho-papão da competição, o Real Ariquemes de Rondônia, que vinha invicto
Mas jogando em casa, no CT Luiz Campos, em Itaitinga, no dia 20 de agosto, o Ceará venceu os rondonienses por 1-0. Gol salvador de Nath Pitbull, aos 43 do segundo tempo. A volta se deu no dia 27, no estádio Gentil Valério de Lima, na cidade de Ariquemes, em Rondônia. E o empate em 2-2 garantiu as meninas do Vozão na final. Dulce, aos 26 e Kézia, aos 36, ambas na primeira etapa, anotaram os gols do Real Ariquemes, enquanto que para o Ceará anotaram Anaísa aos 6 do primeiro tempo e Nath Pitbull aos 15 da etapa final. Na outra semifinal, o Atlético Paranaense eliminou o Bahia com 2 empates em 1-1, tanto em Curitiba quanto em Salvador, e vencer nos pênaltis por 3-2. O primeiro jogo das finais ocorreu no dia 10 de setembro, na Arena da Baixada, em Curitiba, e o Atlético Paranaense venceu por 2-0. Gols de Milena Monteiro aos 16 e de Solange aos 26, ambas no primeiro tempo. A volta foi no dia 17 de agosto, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e o Ceará devolveu o placar de 2-0. Gols de Flávia Pissai aos 14 do primeiro tempo e de Juliana Moraes aos 27 da etapa final, o que levou a decisão para os pênaltis. Aí o Ceará venceu por 3-1 e ficou com a taça de campeão. O Vozão ainda teve a artilheira da competição, a atacante Michele Carioca, com 7 gols marcados. O time campeão jogou a final com Thaís Helena no gol, Edna, Lana, Tainara Oliveira e Edna Baiana na defesa, Juliana Moraes, Nath Pitbull, Flávia Pissaia e Jade no meio campo, Michele Carioca e Anaísa no ataque. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!